Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 5 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata das propriedades em excesso, da atividade e do coeficiente de atividade do ponto de vista termodinâmico. Inicialmente, a gente vai analisar o que são essas propriedades em excesso. Elas nada mais são do que primas irmãs das nossas propriedades residuais tão bem conhecidas. A diferença é que enquanto as propriedades residuais elas eram comparadas, propriedades reais com as propriedades correspondentes como um gás ideal, no caso das propriedades em excesso, essa comparação é feita com a solução ideal. Então, se a gente observar aqui, nós temos o nosso conceito de propriedade residual original, a propriedade, no caso aqui escrita para uma propriedade de mistura, e uma mistura de gases ideais com a propriedade global da mistura, a gente escreve exatamente a mesma coisa. Então, uma propriedade em excesso é a sua respectiva propriedade em solução em comparação com a sua propriedade como uma solução ideal. Dá para escrever exatamente a mesma coisa considerando aí as propriedades parciais molares, por aquele intercâmbio de equações que a gente faz em termodinâmica para propriedades e conceitos que são válidos. Para todo conceito termodinâmico válido, a gente pode demonstrar, isso não é um mero acaso, isso é demonstrável, mas você consegue demonstrar que as relações mais importantes elas permanecem. Então, o que a gente faz aqui é a gente vai aplicar essa relação da seguinte forma. Não sei se vocês se recordam do vídeo anterior, nós já fizemos isso, essa expressão ela já foi inclusive escrita, mas ela não está escrita em termos de uma propriedade em excesso, a gente só está dando a nomenclatura adequada para ela aqui agora. Levando em conta que nós temos aqui uma relação, vale lembrar, entre fugacidade de um componente I numa mistura, fugacidade do componente I como um puro, e aqui multiplicado sua fração molar. Nós podemos chamar essa multiplicação aqui de fugacidade do componente I como uma solução ideal. Essa relação, pessoal, que apareceu de acordo com a definição que nós utilizamos, ela é extremamente importante para a termodinâmica. Ela é chamada de regra de Lewis-Randall. E existe uma contrapartida dela, que é a lei de Henry. A gente vai agora abordar essas duas condições, dando um exemplo relativamente prático aqui, ok? Esse gráfico, ele ilustra, de um lado, a fugacidade de um componente I numa mistura, está ali o chapeuzinho que não me deixa mentir, e nós temos aqui a fração molar. O que nós temos aqui? Se você observar o comportamento real de como que a fugacidade de um componente I numa mistura ele se comporta, medidas em laboratório vão te dar uma curva semelhante a essa que está descrita aqui. Ou seja, eu não tenho exatamente um equacionamento matemático que me descreva 100% dessa curva. Eu tenho dois modelos, um que funciona muito bem para condições concentradas, ou seja, nessa região aqui, e eu tenho um outro modelo que funciona muito bem para essa região, essa parte intermediária que fica aparentemente mal descrita por ambos os modelos. O que diabos é isso? Vamos pegar uma solução super conhecida nossa de etanol e água? Nossa, nem parece uma solução, Tem um monte de moléculas de água, tem uma molécula de etanol aqui perdida. Veja que interessante. Isso é uma solução binária, correto? Nós temos aqui etanol e água. De acordo com a equação anterior, uma expressão que já se encontra nela ganha o nome da regra de Lewis-Randall. Ela foi desenvolvida pelo Lewis-Randall. Ele diz que a fugacidade de uma substância numa mistura ideal é dado pela multiplicação da fugacidade do puro pela a sua respectiva fração molar. Essa regra, se você observar, vamos fazer uma leitura aqui comigo nesse gráfico. Fugacidade, se isso fosse uma solução ideal, segundo o Lewis e o Randall, então se esse FI, chapeuzinho aqui, ele tivesse um ID na frente, isso deveria ser uma reta, é uma relação completamente linear. Quando x é igual a zero, dá zero, e quando x é igual a 1, isso dá FI sozinho, que é o que tem do lado de cá do meu gráfico. Só que isso é uma reta, Então, a regra de Lewis-Randall é essa retinha pontilhada que está aqui embaixo. Fala, nossa, que coisa terrível, Ela funciona para soluções ideais, desde que
eu tenho uma solução bastante concentrada da espécie química em análise. Volta aqui para o meu exemplo da minha mistura, né, do meu etanol com água. Na verdade, dá para falar até que é água com etanol, né? Tem um pouquinho só de etanol aqui dentro. Nós temos aqui dentro duas condições completamente diferentes. Enquanto isso é uma solução bastante concentrada para a água, isso simultaneamente é uma condição bastante diluída para o etanol. Ou seja, a gente tem duas condições distintas. Então, se a gente for tentar enxergar esse sistema de acordo com a regra de Lewis-Randall, ele vai ser essa regra é particularmente válida nas soluções concentradas da espécie química em análise. Então, por exemplo, você pegou para analisar esse problema do ponto de vista da água. Está correto se você disser que, para efeito de cálculo de fugacidade de uma substância, no caso a água, numa solução, por causa do chapeuzinho, e admitindo que essa solução seja ideal, eu sou capaz de calcular para esse problema? Sim, se encaixa nas condições que o Lewis e o Randall haviam previsto. Porém, nós temos aqui a lei de Henry. A lei de Henry ela serve para situações em que você tem diluição infinita, ou, se você preferir, uma solução ideal infinitamente diluída. Não aparece mais o índice aqui, pessoal. Se você observar, o índice desapareceu, tá? Mas a gente considera isso daqui que a regra de Henry ela funciona para uma condição ideal infinitamente diluída. Para o caso deste problema aqui, ó, nós temos que a lei de Henry ela vale para a molécula de etanol. Ela vale para essa molécula aqui. Ó. Porque ela se encontra em diluição infinita. Veja, ela está cercada de moléculas completamente diferentes dela própria. Então, se eu tiver que aplicar para o etanol uma relação que me descreva quanto que vale a fugacidade, eu vou utilizar preferencialmente a lei de Henry, considerando, é claro, que a lei de Henry se aplica às condições de soluções muito diluídas. Veja, aí você vai me dizer, mas e se eu estiver no meio do caminho, se eu tiver ali uns 50%, qual que eu uso? A gente tende a fazer uma análise nesses casos, né? Porque, na verdade, a disponibilidade das constantes de Henry, bom, fugacidade de pura a gente já sabe calcular, né, pessoal? Estou admitindo que todo mundo aprendeu a fazer cálculo de fugacidade de substância pura, seja ela gás ou líquido. Então você já sabe fazer esse cálculo. Como é que eu faço com a lei de Henry? Eu teria que medir isso daí experimentalmente, aplicar um limite dessa expressão tendendo a zero para achar lá no topo a coitada da constante do Henry? Pessoal, dados experimentais são necessários para você fazer a determinação da lei de Henry. Mas existe meio que não diria uma regra, mas existe um tipo específico de problema onde a lei de Henry ela é automaticamente invocada. Nós já sabemos que é através da lei de Henry que isso vai ser obtido. E em que circunstâncias são essas? Quando nós temos a presença de gases. Veja, aqui a gente precisa diferenciar gases e vapores. Vapores são condensáveis se você mantiver a temperatura constante e aumentar a pressão dele. Ele condensa até um líquido. Gases, se você mantiver a pressão dele e aumentar a temperatura, seu gás vai se transformar num fluido supercrítico, mas ele não vai virar líquido, ele não condensa. Então, nós vamos observar que essas soluções, né, essas condições de baixíssima solubilidade, elas são encontradas em algumas misturas específicas, bem características. Quer ver? Vamos lá então. Aonde que a gente usa, afinal de contas, a lei do Henry? Bom, se você observar essa tabelinha aqui, ó, nós temos as constantes de Henry, que têm a mesma unidade da fugacidade da pressão, está medida aqui em bar, para algumas substâncias. Nós temos aqui acetileno, ar, monóxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, enfim. Gases clássicos, né? Aí você vai se perguntar assim, mas isso aí vai servir para alguma coisa? Isso não tem aparentemente nenhum tipo de utilidade prática, a não ser eu simplesmente substituir numa equação quando eu utilizar a lei de Henry. Mas espera, nosso objetivo, na verdade, não é simplesmente ficar jogando número dentro de fórmula para chegar numa resposta sem que a gente sequer saiba analisar o que essa resposta nos deu. Nosso objetivo aqui, acima de tudo, é saber onde usar a lei de Henry. E eu vou dar aqui alguns probleminhas para que a gente utilize essa tabela para a gente fazer uma análise, tá? Não seja tão incrédulo. Vai dar certo, eu garanto. Olha só. O ar, por exemplo,
ele é mais barato e menos tóxico do que o dióxido de carbono, tudo bem? Por que a gente não usa o ar para fabricar refrigerante e utiliza dióxido de carbono? Você faz uma ideia? Eu vou lançar a segunda pergunta enquanto você pensa na primeira. A segunda pergunta é o seguinte, isso eu não sei se você sabe, mas hélio engarrafado ele é utilizado como meio de respiração ao invés do nitrogênio para mergulhadores que vão a grandes profundidades. Eu quero saber por quê. Todas essas respostas estão na tabela que a gente acabou de visualizar aqui e que você, incrédulo, achou que não servia para nada. Vamos analisar a primeira pergunta, ok? O ar é mais barato e menos tóxico do que o dióxido de carbono, mas a gente não utiliza ele para fabricar refrigerante. Por quê? Pessoal, fabricar a água gaseificada dos refrigerantes exige que você dissolva o gás em questão, o gás que você quiser, em água. Para isso, você sabe que gases são pouco solúveis em líquidos, salvo raríssimas exceções. Né? No caso, por exemplo, do ar, o ar não fica se dissolvendo na água com facilidade, ao contrário, né? A água facilmente se dissolve no ar, né? Ela cria ali a umidade relativa do ar, mas o contrário não é verdadeiro. Então, do ponto de vista do ar, nós temos aqui uma constante de Henry de 72.950 bar. É bar para marujo nenhum botar defeito, né? Muita informação aqui. E a gente olha o do CO2. Vamos lá, o dióxido de carbono está logo abaixo. Ele tem uma constante de Henry de 1670 bar. O que isso significa, pessoal? Via de regra, quanto maior a constante de Henry, mais difícil é de você conseguir colocar um determinado componente em um líquido, por exemplo, num ambiente em que ele seja pouco solúvel. Então, quaisquer soluções que envolvam o ar, por exemplo, se ele for muito diluído, para determinar a fugacidade de equilíbrio dele, para determinar as condições de solubilidade dele, quanto dele que solubiliza na água, você teria que aplicar uma pressão gigantesca para conseguir guardar ar no meu líquido, no caso na água. A pessoa vai falar assim, nossa, mas a análise da constante de Henry exige que eu leve em conta um líquido específico? Não, pessoal. Essa análise só precisa levar em conta de que o líquido onde você está tentando dissolver o seu gás, ele tem que ser muito pouco receptivo a esse gás. Então, tem que ser um gás que se solubiliza muito pouco, para caracterizar aí a diluição infinita, que é a base da lei do Henry. Então, a gente está admitindo que tanto o gás quanto o dióxido de carbono, eles são difíceis, e são de fato difíceis, de se dissolverem em água. Nessas condições, como ambos são difíceis e a lei de Henry é válida, eu tenho aí a constante de Henry para o caso dessa substância. E veja só, isso exigiria de uma fábrica de refrigerante pressões exorbitantes para garantir que o ar ficasse preso dentro da água e não fugisse dela. Né? Veja, isso aqui não deixa de ser um tipo de fugacidade. Então, o que isso quer dizer? Significa que a minha pressão de fuga do ar, onde quer que ele esteja pouco diluído, é de 72.950 bar, ou seja, ele está doido para escapar dali. Em compensação, o dióxido de carbono, com um valor muito menor, ele permanece ali dentro, razão pela qual as garrafas de refrigerante são pressurizadas. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é a pressão de fuga desses gases de um líquido que não gosta deles. O ar quer fugir dali o mais rápido possível. Aí você vai olhar o resto da tabela e falar assim, poxa, coloca sulfeto de hidrogênio para fazer refrigerante então. Eu espero que você não tenha tido essa ideia, porque sulfeto de hidrogênio é um ácido extremamente tóxico e você não sobreviveria muito se ficasse tomando refrigerantes baseados em sulfeto de hidrogênio, como agente produtor aí de borbulhas. Ia ser uma desgraça. Não é uma boa ideia, tá? Vamos passar para a segunda coisa. Nós temos hélio engarrafado ao invés de nitrogênio para mergulhadores. Mas o quê? Onde é que eu estou querendo dissolver esses gases? No nosso sangue. Esses gases, em altíssima pressão, eles são comprimidos dentro do sangue humano e isso gera um efeito bastante perigoso de descompressão quando esses mergulhadores sobem. Portanto, existe todo um mecanismo especial de despressurização para que mergulhadores sejam capazes de chegar à superfície sem que o seu sangue forme uma quantidade muito grande de bolhas. Essas bolhas elas seriam suficientes para matar o indivíduo. E por que então que se usa hélio
que é um gás inerte e não nos faz mal. Se você observar, o hélio tem, nessas condições, a maior constante de Henry de todas. O que significa isso? Significa que se você comparar isso com o nitrogênio, que tem uma constante de Henry menor, o hélio ele vai tender a se dissolver menos ainda no sangue, mesmo às pressões muito grandes que são submetidos os mergulhadores de altas profundidades. Então, quando você estiver numa pressão muito grande e isso estiver forçando um gás a entrar no seu sangue, o hélio vai ser mais difícil de entrar e, consequentemente, mais fácil de sair do que o nitrogênio, que pode gerar aí uma embolia no seu sangue. Então, essa é uma das razões. Né? Nós conseguimos observar que, termodinamicamente, tanto na condição de produção de refrigerantes, quanto na condição de mergulho em água profunda, nós temos gases que serão solubilizados em pequena quantidade e, portanto, essa análise de fugacidade ou de pressão de fuga é válida. Né? É claro, a gente não chama a constante de Henry de uma fugacidade, a gente chama ela de constante de Henry, ela é tabelada, temos aqui alguns valores, e todas as vezes que a gente tiver vapores, muito provavelmente nós não utilizaremos a lei de Henry, porque vapores são bastante solúveis nos líquidos ao seu redor por conta da possibilidade de condensação. É claro, sempre existe exceção, né? Se você tiver um líquido condensando perto de um óleo, por exemplo, se tiver um líquido aquoso, como a própria água, você vai ter uma fase líquida com duas fases. Então, nós temos aí uma outra condição. Tudo bem? Pessoal, outros conceitos que são extremamente importantes para nós e que, claro, serão abordados com mais profundidade em módulos futuros, mas serão definidos aqui, são os conceitos de atividade e de coeficiente de atividade. Mas o que seria isso? A atividade nós já vimos, mas não sabíamos que já tínhamos visto. Ela é a relação entre a fugacidade de um componente I numa mistura e o seu valor puro. Bom, considerando que a gente está trabalhando com o padrão de solução ideal, é o equivalente a dizer que eu tenho uma relação entre uma substância em mistura e ela pura, na sua condição justamente de idealidade aqui. Essa relação já foi apresentada em relações matemáticas que a gente já viu ao longo desse vídeo e de vídeos anteriores. Mas o que isso significa? Por que essa relação é importante e o que ela pode trazer de informações para nós? Pessoal, se por um acaso a gente entendeu que a fugacidade ela é, no fundo, uma pressão efetiva de uma espécie em um sistema que esteja uma pressão P qualquer, a gente pode entender que a atividade ela pode ser entendida como a composição efetiva de uma espécie em uma mistura ou uma solução. Assim, como assim? Existe essa história de composição efetiva, de concentração efetiva? Ué, se existe do ponto de vista do gás ideal uma correspondente em termos da pressão, nada mais justo do que exista para soluções para soluções ideais, a sua correspondente em termos de concentração. A gente vai ver ainda um exemplo mais detalhado do que é o efeito dessa atividade. O importante aqui é que a gente pode estabelecer desde já uma relação que aqui é conhecida, veja, eu tenho a condição real parcial molar em comparação com a ideal, isso aqui é uma propriedade em excesso, conforme nós já trabalhamos. Nós temos aqui, como eu disse, essa relação ela já tinha aparecido, a gente só não sabia disso ainda. Esse termo se torna, então, uma relação entre concentrações. Concentração real, concentração efetiva. Pessoal, isso é muito parecido com o conceito de coeficiente de fugacidade, onde eu tenho a pressão efetiva em cima e eu tenho a pressão real, a pressão nominal do meu sistema embaixo. Essa relação entre a atividade e a concentração da minha substância nessa solução me dá esse gama aqui, ó, que é o meu coeficiente de atividade. Pessoal, a gente ainda não tem uma ideia clara disso, mas essa relação aqui, que nada mais é do que a energia livre de Gibbs em excesso, essa relação ela é a base para estudos em termodinâmica que perduram até os dias de hoje, justamente para achar uma maneira de calcular isso aqui. Ó. Nós não vamos desenvolver vídeos, né? Não serão dados vídeos sobre as maneiras de se calcular esse gama. E por que não? Olha, se você se recordar bem, a correspondente disso daqui seria o cálculo de uma propriedade residual, e ao invés do gama aqui, se a gente usasse o padrão de gás ideal, nós teríamos aqui um φ, nós teríamos um coeficiente de fugacidade.
Coeficiente de fugacidade tem as equações de estado, que permitem o cálculo dele através das propriedades residuais. A gente já sabia disso. Então, nós temos já prontas um monte de equações para resolver esse tipo de problema. Quando a gente lida com coeficientes de atividade, nós não temos exatamente o mesmo conjunto de relações, né, as equações PVT, para isso. É necessário uma relação disso aqui, ó, da energia livre de Gibbs em excesso. Isso é determinado em laboratório. Existem muitas equações que permitem esse cálculo, como, por exemplo, as equações de Margulis, as equações de Wilson, Van Laar, a equação NRTL, equação Uniquac, equação Unifac e por aí vai. Algumas dessas relações elas estão sendo desenvolvidas até hoje. Elas não chegaram no limite das suas possibilidades em termos de previsão do comportamento dessa propriedade termodinâmica. Então, pessoal, a gente vai disponibilizar para vocês, é claro, um texto para que vocês deem uma lida aí sobre de onde surgiu essas equações de Margulis, Van Laar e etc. E não vale a pena fazer um vídeo sobre isso, porque seria apenas descrever um monte de equações matemáticas. Todas elas servem para a mesma coisa, calcular o meu coeficiente de atividade. A gente vai entender daqui a pouquinho como é que é essa relação entre coeficiente de atividade e concentração real, para a gente não ficar completamente perdido, né? Então, nós temos aí o nosso coeficiente de atividade, conforme eu já descrevi, e para ele nós temos, vejam só, exatamente as mesmas relações, as mesmas caras de equações que a gente tinha quando a gente tinha propriedade residual. A diferença é que ao invés do coeficiente de fugacidade, aparece no lugar dele o coeficiente de atividade. E pessoal, esse é provavelmente um dos parâmetros mais importantes da termodinâmica de soluções. Não existe nada mais importante do que ele. Mas, como eu prometi para vocês, a gente vai ter um exemplo aí de como que funciona realmente a atividade e o coeficiente de atividade. Para isso, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, tá? Eu só peço e espero que vocês não estejam assistindo esse vídeo no celular. Vai precisar esforçar um pouquinho dos olhos. Nada muito grave. Vamos tentar entender o que é essa concentração efetiva, afinal de contas? Vou dar um exemplão aqui para vocês, tá? Lá vem. Primeira coisa, a gente vai analisar três soluções binárias compostas a 50%, tá? Metade em massa de um componente, em mol, evidentemente, e metade do outro. Nós temos as seguintes soluções: acetona e água, acetona e clorofórmio, e a gente vai tratar a acetona pura como se ela fosse uma solução também, uma solução dela mesma, né? Que é justamente o meu padrãozinho ali de solução ideal. Quando a gente avalia a acetona pura, se você pegar uma molécula de observação como ponto de observação, ela vai estar cercada quimicamente de moléculas idênticas a si, né? Ou seja, uma molécula de acetona só vai enxergar ao seu redor outras moléculas de acetona e ela vai estabelecer com essas moléculas uma interação delas próprias, né? Uma interação específica, que, claro, é baseada na pressão e na temperatura desse sistema, né? O coeficiente de atividade, nesse caso, vale 1, ou seja, a minha concentração efetiva, minha atividade, ela é exatamente igual à minha concentração, ou seja, é 100%. Então, o A vale 1, o X vale 1, a gente tem que o gama também vale 1. Quando a gente tem uma solução de acetona com água, e aí a gente tem que levar em conta que eu tenho 50% de água, 50% de acetona, uma molécula de acetona ela pode estar possivelmente cercada igualmente, né, por causa da minha fração molar, de acetona e de água. Então, uma molécula de acetona, olhando do ponto de vista dela, é claro, ela pode enxergar uma molécula de água e uma molécula de acetona na mesma proporção, na mesma probabilidade. O que vai acontecer? A relação energética entre a acetona e a água ela é mais fraca do que a acetona com ela própria. Ou seja, não existe tanta afinidade química de atração entre a água e a acetona. Isso a gente consegue calcular, pessoal. Por enquanto, eu estou só descrevendo para vocês que esse comportamento é real. A acetona, ela interage, ela tem menos vontade de interagir, provocando forças de atração, né, provocando interações energéticas com a molécula de água, em detrimento de si própria. O que vai acontecer nesse caso? Se você quiser retirar dessa mistura uma molécula de acetona, isso vai ser realizado de uma maneira muito mais fácil do que seria se ela tivesse cercada de moléculas de acetona 100%. Por que isso?
Imagine que a interação entre as moléculas são correntes. E aí você tem uma molécula de acetona rodeada de outras moléculas de acetona, cada um acorrentando a sua pobre molécula ao seu sistema. Se ela está numa circunstância onde as correntes são mais fracas, ou seja, metade são essas correntes fortes que a gente já conhece. A outra metade, os outros 50%, são interações dela com moléculas de água. Então a corrente é mais fraca, é mais fácil de ser quebrada. Ela está menos presa ao seu sistema. O que isso significa? Isso significa que, apesar da fração molar do seu sistema ser de 50% de acetona, se ela estiver nessas condições, ela está mais livre, ela está menos aprisionada nesse sistema e ela está disponível para você utilizar ela do jeito que você quiser. Portanto, é como se você tivesse, na verdade, mais moléculas de acetona do que na realidade você tem. Você não tem mais moléculas, você tem 50%. É a concentração verdadeira do seu sistema. É como a pressão, a analogia da pressão com a condição de fugacidade. A sua concentração real é 50%. Mas em termos de moléculas ativas ou moléculas disponíveis para fazer alguma coisa por você, essas moléculas elas estão mais livres. Portanto, você consegue remover ou utilizar essas moléculas com mais facilidade do que se você estivesse numa solução apenas de acetona. Isso é um exemplo clássico de um meio com uma atividade da acetona maior do que 1. Ou seja, a acetona está muito ativa. Então, o coeficiente de atividade da acetona é maior do que 1. Ou seja, minha concentração efetiva é maior do que a minha concentração real. O contrário também acontece. Se você colocar a acetona com clorofórmio, por exemplo, ela desenvolve uma história de amor com ele que é muito difícil desgrudar os dois. Ela não está nem aí com as moléculas de acetona. Ela vai estabelecer o mesmo tipo de conexão que ela sempre estabelece, é claro, comparadas na mesma temperatura e pressão. Só que quando ela está com 50% de clorofórmio, ao invés de você ter as correntes fracas que ligavam a acetona à água, você tem uma baita de uma correntona ligando a acetona ao clorofórmio. Ainda que na prática você tenha realmente 50% de etanol e 50% de etanol, não, desculpa, 50% de acetona, 50% de clorofórmio na sua mistura, o que você, na verdade, enxerga é que as moléculas de acetona aqui estão muito menos disponíveis para sair desse sistema do que estavam numa solução com água, por exemplo. O clorofórmio está prendendo as moléculas de acetona aí dentro. Repito, por mais que a concentração nominal desse sistema seja 50% de acetona, 50% de clorofórmio, para efeitos práticos, se você quiser arrancar dali de dentro moléculas de acetona, a acetona ela está menos ativa, ela está menos disponível para fazer qualquer tipo de ação que você deseja. Então, a concentração efetiva dela, nesse caso, é menor do que a sua concentração real. Nesses casos, nós temos os coeficientes de atividade valendo entre 0 e 1. São os casos de espécies químicas que são extremamente afins entre si, que têm alto índice de afinidade. Essa é, na realidade, o significado ou um exemplo, uma caracterização do que seria o entendimento dessa concentração efetiva. É mais no sentido de avaliar se, em comparação com o padrão puro, com o padrão de solução ideal que nós temos, se a sua molécula ela está mais disponível, menos disponível, ou a disponibilidade dela é idêntica. Se a gente, ao invés de utilizar um sistema comparativo como acetona e água, acetona e clorofórmio, por exemplo, e a gente optasse por fazer uma análise benzeno-tolueno, que é a nossa dupla dinâmica de solução ideal, a gente veria que para eles tanto faz. Eles estabelecem relações ou correntes absolutamente idênticas em relação ao benzeno e ao tolueno. Por isso, os coeficientes de atividade muitas vezes esbarram ali no 1 e às vezes são 1 realmente, né? O valor dá 1 certinho. Então, essa análise é importante para a gente entender como que isso funciona quando a gente aplicar realmente esses conceitos em equilíbrio de fases e em reações químicas. Não, pessoal, você não está tendo uma alucinação. Nós chegamos numa parede. Essa parede é o cálculo do coeficiente de atividade, que eu já descrevi para vocês em slides anteriores, que é justamente uma parcela aí que exige esforços acadêmicos até os dias de hoje. Eu já descrevi um monte de dados para vocês
né, um monte de equações que são capazes de calcular o coeficiente de atividade, mas rigorosamente falando, nenhuma delas é 100% precisa ou não há um consenso sobre qual delas usar e em quais circunstâncias, em função dos desvios que esse tipo de modelo gera. Infelizmente, quando se trata de gás ideal, ele fornece valores muito mais precisos para nós. Existe, inclusive, no caso específico da Unifac, da Uniquac também, mas na Unifac isso é mais evidente, existem consórcios de universidades e centros de pesquisa ao longo do mundo que até hoje desenvolvem a metodologia para melhorar os parâmetros que formam essa técnica, né? Essa equação para calcular o coeficiente de atividade. Então, se por um lado estabelecer as soluções ideais como um padrão é algo que facilita muito a nossa vida quando a gente está lidando com espécies químicas, e isso é realmente muito importante, em contrapartida a gente se dá de cara com um muro, a gente deu de cara com o fim de uma estrada e que requer aí ainda muito trabalho científico, muito trabalho intelectual, para que nós sejamos capazes de cada vez mais produzir relações matemáticas que sejam capazes de descrever de maneira eficiente e universal as condições de uma solução. Veja, as equações que eu descrevi para vocês, elas são muito boas para casos muito específicos. A busca, esse muro que vai ser rompido ainda, a gente imagina, ele está relacionado com o fato de que não existe uma equação global de funcionamento universal e que seja preciso o suficiente em todas as condições de solução disponíveis aí na nossa carreira profissional, enfim, na nossa carreira científica. Novas substâncias são desenvolvidas, novas soluções são desenvolvidas, fármacos, vacinas, e todas essas novas substâncias elas requerem cálculos de projeto e de processo que necessitam cada vez mais serem precisos, até para que você possa melhorar esses processos em comparação com o seu desenvolvimento original. Então, essa parede aqui ela simboliza isso. Nós ainda temos um obstáculo a ser transposto em relação aos cálculos de coeficiente de atividade, mas dentro de algumas das aplicações mais importantes da engenharia química, nós já temos modelos que são bastante adequados para as nossas necessidades. Eu me despeço de vocês nesse último vídeo do módulo 5, né, segundo e último, deixando aqui uma ponta de esperança. Toda a parte de teoria de soluções, a parte teórica, ela se encerra aqui. A partir desse ponto, o que nós vamos fazer é aplicar o nosso conhecimento de todos os módulos vistos até agora em ocasiões práticas para o engenheiro químico, se não diretamente no projeto de equipamentos, mas no entendimento de como essas contribuições auxiliam nos cálculos envolvendo, sobretudo, o equilíbrio de fases e o equilíbrio de reações químicas. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a paciência desse vídeo um pouco mais extenso. Espero que o conceito de atividade e de coeficiente de atividade tenha se esclarecido para você. Peço também que quaisquer dúvidas postem nos comentários, na seção de comentários, para que eu possa tirá-los. E, é claro, a gente se vê no próximo vídeo.